Fui encarregada, então, de fazer a abertura e as boas-vindas em nome da nossa equipe do Núcleo de Formação, que é coordenada pelo professor Lucas Firstenot de Oliveira. Esse evento, o Reverberações e Invenções Docentes, promovido pelo Núcleo de Formação de Professores do Sinted, faz parte de um conjunto de ações que estamos organizando nesse período da pandemia, para a formação continuada dos professores. Hoje nós abrimos esse espaço de diálogo e de interlocução sobre temáticas relacionadas às nossas vivências, às nossas práticas docentes, numa perspectiva de escuta e de trocas. O que nos moveu, esse grupo, né, que nos moveu, aqui nós temos na tela inicial a abertura desse webinar, mas quando eu digo o que nos moveu é esse grupo agora que eu estou compartilhando na tela com vocês, né? Para conceituar essa programação, é a necessidade de criarmos um espaço de escuta e de diálogo. Os tópicos que estamos propondo para os encontros servem como pequenos palcos para estabelecer uma direção nesse diálogo, mas também um espaço de reconhecimento de experiências nesse palco do contemporâneo que estamos vivendo e que é tão rico de experimentos. O nome surge das reverberações e reinvenções de nós mesmos dentro do nosso palco de trabalho, que agora é online. Temos que aproveitar o universo de conhecimento de uma universidade da dimensão da UX para construir possibilidades futuras no âmbito de ensino e de aprendizagem. Esse, então, é um espaço de comunicação, acolhimento e vínculo, e de percepções conceituais de cada fazer. E hoje, então, para mediar essa conversa, nós convidamos as professoras Nilda Stecanella e a professora Flávia Costa. A professora Nilda Stecanella, eu vou fazer uma pequena apresentação, né? Apesar de todos conhecerem, ela é doutora e mestre em educação pela URGS, é docente no programa de pós-graduação em educação e coordena o Observatório de Educação da URGS. Foi nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, e hoje ela desempenha a função de pró-reitora acadêmica. A professora Flávia Fernanda Costa é coordenadora do Centro de Inovação e de Tecnologias Educacionais, o Sinted, na URGS, doutoranda no programa de pós-graduação em educação, na linha de pesquisa, história e filosofia da educação. É membro do comitê gestor da rede de formação de professores do Comung, é avaliadora de cursos de graduação do MEC, e representante da URGS na composição do Fórum Estadual de Apoio Permanente à Formação Docente, o FEPAD. Então, nós agradecemos a presença da professora Nilda e da professora Flávia, né, e passo a palavra para elas para mediar essa conversa com os nossos professores da URGS. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Sim, parece que foi isso, né, Flávia? Devo começar? Sim. Então, uma boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao Sinted pela organização desse evento, que o próprio nome, né, o próprio título dele já é bastante inventivo e muito sugestivo dos desafios que nós estamos passando nesse momento. Em nome do Sinted, eu agradeço a todas as pessoas que se envolvem nessa organização, especialmente o professor Lucas, que coordena o núcleo, e aqui, de modo especial, também a professora Elisa, que vai fazer a mediação e que nos coloca mais à vontade quando ela anuncia, né, que é uma conversa. Isso também nos deixa numa dimensão mais espontânea, para conversarmos um pouco sobre o que nós estamos vivendo. E agradecer a Flávia pela parceria aqui para desenvolver essa temática, né, da docência em tempos de pandemia. Então, organizamos algumas coisas no sentido de... pode passar, professora Elisa? Isso. De fazer justamente essa discussão, né? Se nós estamos com essa temática para hoje, é a abertura desse evento, que vai ter vários outros encontros, em que os colegas vão trabalhar de modo muito mais específico os detalhes dessa docência que se movimenta a partir dos desafios da pandemia. Eu reservei um certo direito de falar sobre algumas coisas muito mais gerais, para que possamos depois desenvolver e abrir uma
justamente isso, abrir uma conversa sobre o que nós estamos vivendo, o que nós estamos sentindo, e como nós estamos procedendo, né? E buscar, de fato, essas reinvenções e essas reverberações desse nosso fazer. E uma primeira questão que eu coloco aqui, no tempo que também está destinado para essa primeira fala, é justamente isso, né? Nós falamos em docência, nós falamos em profissão docente, mas o que é, de fato, essa docência, né? Então, vários são os referenciais que nós poderíamos buscar para desenvolver, ou para abrir essa palavrinha que tem uma certa musicalidade, ela tem uma sonoridade, ela tem um ritmo ao pronunciarmos, e, de certa forma, isso acompanha também o modo como nós colocamos essa palavra em prática. E, evidentemente, que eu não poderia buscar em outra fonte que não no Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, em que ele vai colocar justamente isso, que não há docência sem discência, né? Porque são duas dimensões que se explicam, e os seus sujeitos, embora tenham diferenças que os compõem, não se reduzem à condição de objeto um do outro, né? Então, quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Quem ensina alguma coisa a alguém. Por isso, do ponto de vista gramatical, Paulo Freire nos diz que o verbo ensinar é um verbo transitivo relativo. E é um verbo que pede um objeto direto, ou seja, quem ensina alguma coisa a alguém. E um objeto indireto, que é justamente o alguém. Então, pensar a docência é justamente pensar esse entrelaçamento entre atores, né? Nós temos os professores, nós temos os estudantes. E na constituição dessa docência, os papéis desses atores se entrecruzam e compõem, então, uma relação de interdependência que um constitui o outro, e talvez nós pudéssemos até colocar isso como algo que culmina numa configuração, recorrendo aqui a Norbert Elias, e essa configuração, ela é uma configuração vinculada à relação pedagógica. E nós poderíamos também pensar, bom, se não há docência sem discência, nós estamos falando aqui desse entrelaçamento, nós também poderíamos nos questionar, mas o que é de fato isso, né? E nessa nova palavrinha aí que o Paulo Freire colocou que nos brindou, né? Mais do que uma palavra em comum, docência, né? Como um conceito que foi criado por ele para se referir a uma relação, que aqui eu estou trazendo, né? Ampliando um pouquinho, que eu considero que seja uma relação de interdependência entre as posturas de estudantes e de professores, porque são humanos e, por meio do diálogo, aprendem e ensinam, através do que ensinam e do que aprendem, tendo como princípio a consciência do inacabamento. Então, essa docência que assume esse ritmo, esse movimento, essa musicalidade, ela justamente tem essa conexão com essa consciência do inacabamento, né? Porque somos seres inacabados, porque somos humanos. Então, a docência, e o Freire acrescenta, né, a docência e a pesquisa são duas dimensões indicotomizáveis, e são práticas requeridas no âmbito do ciclo gnoseológico. Aquele em que se ensina e se aprende conhecimento já existente, mas também aquele em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente. Por isso, a dinamicidade da docência, e da docência entrelaçada com a discência, no caso aqui a docência, não como uma ação estática, mas sim como uma ação que implica movimento. E aqui eu trago uma definição de uma jovem pesquisadora, né, a Isadora Alves Roncarelli, minha orientanda de mestrado, que defendeu a dissertação em dezembro do ano passado, e que ela discute esse conceito de docência em movimento, justamente porque ela acompanha esses ritmos da constituição da docência no âmbito da relação pedagógica e no âmbito da relação com o estudante. Por favor, dá para voltar?
Por favor, volta. Então, voltando aqui a uma docência em movimento. Adiante, por favor, professora Elisa. Buscando, então, essa definição que ela constrói lá no âmbito da dissertação, considerando que essa docência em movimento é algo que acompanha todos os processos de formação inicial, a atuação docente, e na atuação docente também os processos de formação continuada. E esse movimento, então, ele é permeado por modificações no âmbito das práticas pedagógicas, que acontecem no cotidiano da atuação de professores, e acaba também influenciada por vários aspectos, né? A legislação influencia no âmbito das políticas públicas. Por favor, pode deixar o mesmo slide? Tá, eu aviso quando tiver que trocar. Então, de modo que entrelaça com essa questão das políticas públicas, mas também nas coisas que acontecem no âmbito da vida pessoal e da vida da escola, dos contextos dos processos educativos que vão nos acompanhando. E esses são enfrentados em função dos nossos estoques de conhecimento à mão, construídos desde uma formação inicial, mas também no âmbito da relação que estabelecemos com o nosso ensino, com os nossos processos de aprendizagem, sejamos nós estudantes, professores ou estudantes. E essas transformações, elas, para de fato assumirmos uma docência em movimento, elas devem estar articuladas a um processo de ação, de reflexão, de ação, se nós considerarmos a base da teoria freiriana. E ela passa a ser caracterizada por um processo de atuação profissional que permeia a análise que a Isadora acabou buscando na pesquisa dela. E a pergunta que ela se coloca inicialmente é: o que acontece com os professores, desde a sua formação inicial até a sua atuação profissional? Então, se nós nos perguntássemos aqui no âmbito do que nós estamos vivendo, o que acontece conosco a partir do momento que temos a nossa formação, a partir da profissão que escolhemos, sejamos nós inicialmente professores ou profissionais liberais, mas, ao mesmo tempo, como que nós vamos nos constituindo professores? Não com uma receita pronta que se compra no supermercado, na farmácia ou numa universidade e que se aplica no âmbito dos processos educativos que acontecem nas instituições, mas como algo que vai se constituindo na relação. Por favor, pode passar o próximo. Então, se é uma docência que se constitui na relação, é importante que nós levemos em consideração que esse movimento requer deslocamentos nos processos de ensinar e de aprender, portanto, consoante os contextos externos e internos e também a nossa presença no âmbito do ensino e da aprendizagem, ele interfere nesse processo, também que exige uma atenção à relação pedagógica e aos elementos que a compõem, não simplesmente considerar o conteúdo, o conhecimento que é veiculado no âmbito desse ensino, mas considerar que esse conhecimento, ele se entrelaça com os atores que entram em relação com isso, e todos os contextos internos e externos, e os processos culturais, além das mediações que são evocadas, nesse caso, as metodologias, os processos de avaliação, ou mesmo os suportes onde se busca esse conhecimento. E é importante levar em consideração também que é impossível separar o saber da relação, portanto, mesmo que queiramos uma asepsia nesse processo, nunca será asséptico, sempre terá as subjetividades dos atores que compõem essa relação. E algo que eu venho trazendo também é bastante importante, eu acho que nunca foi tão importante quanto nesse momento, nós considerarmos as pessoas que moram nos alunos e considerarmos e termos o respeito às pessoas que habitam a figura do professor e da professora. Pode passar, por favor. Portanto, ensinar e aprender a ensinar, nós poderíamos aqui nos colocar, para finalizar, né, considerando os 10 minutos que me foram disponibilizados.
O que aprendemos e ensinamos com a docência na pandemia? Muitas respostas dessa pergunta nós podemos buscar dentro de cada um de nós podemos buscar colocando outras perguntas, lendo as postagens que fizemos, ou perguntando para os nossos estudantes, e até desse fato, nessa situação nós também já perguntamos para os nossos estudantes, mas há muitas narrativas circulando nesse tempo de pandemia. E eu fiz um recorte do que me chega e dos registros que fiz a partir dessas narrativas que circulam, enfim, no meu meio e através dessa tela. Então, o que aprendemos e ensinamos com a docência na pandemia? Aprendemos e ensinamos que somos mais fortes do que imaginamos. Aprendemos e ensinamos que conseguimos dar respostas rápidas a perguntas nunca antes pensadas. Aprendemos e ensinamos que temos projetos de vida que são pessoais e que são coletivos. Aprendemos e ensinamos que a diversidade é muito maior do que aquela que imaginávamos. Aprendemos e ensinamos que a cidadania é um exercício permanente. Aprendemos e ensinamos que é possível multiplicar o protagonismo da empatia. Aprendemos e ensinamos que é difícil, mas podemos promover o encontro em salas de aula sem paredes. Aprendemos e ensinamos que é difícil escutar e fotografar os silêncios das palavras. E aqui eu conecto com o hipertexto das narrativas da professora Regiane Reck, que frente à tela do computador, frente ao silêncio de seus estudantes, ela se emociona e expressa, nomeia a palavra, que ela está com saudade do encontro presencial. Aprendemos e ensinamos que somos seres de sensibilidades e que podemos expressar nossas emoções, assim como fez a professora Regiane nos seus 2 posts. Aprendemos e ensinamos que estamos com saudades. Eu deixo por aqui, encaminho para a professora Flávia, para que a gente possa, de fato, na sequência, conversar sobre essas palavras que foram jogadas aqui, para que nós possamos estabelecer as conexões entre o que nós estamos vivendo e o que nós estamos sentindo nesse período. Obrigada. Então, olha só, que responsabilidade, né? Dividir esse encontro online com a professora Nilda. Afinal, a professora Nilda, como ela disse no início da fala dela, ela tem um estoque de conhecimento e de experiência que é invejável. Até nós ontem nos reunimos para planejar esse encontro, mas eu acho que a espontaneidade do momento talvez é que vai fazer a beleza, né, desse encontro, eu com a professora Nilda e nós todos, né, aqueles que estão aqui participando deste webinar. Então, eu gostaria de iniciar dando boa tarde a todos e todos os colegas e, mais uma vez, expressar o quanto é bonito o trabalho realizado pelo grupo de professores que constitui o núcleo de formação de professores da UFRGS. Esse grupo vem protagonizando ações de formação e de acompanhamento e, sobretudo, de acolhimento aos nossos colegas, aos nossos pares, nesse momento, né, desafiador, no momento desafiador que nós estamos vivendo. E aí, então, a partir disso, eu gostaria, então, de começar fazendo algumas provocações. Nós, sem dúvida, estamos vivendo uma crise de sentido. E muito já se leu sobre isso, muita coisa já temos escrito sobre a crise de sentido da educação, a crise de sentido da universidade, mas eu penso que talvez a gente agora consiga avançar para pensar sobre o ponto de vista de qual é o sentido dessa crise. Então, é um pouco por aí que eu vou conduzir a minha fala. Será que estamos vivendo uma crise de sentido ou estamos, nesse momento, conseguindo atribuir um sentido para a crise? Vivemos um período de crise, dentre tantas causas, uma crise que nos remete a pensar sobre o sentido das instituições, das concepções, da lógica de sociedade, das relações humanas. Ao abordar a crise de sentido nas universidades, pode passar, Elisa. O autor Boaventura de Souza Santos
nos convoca a sair do isolamento da Torre de Marfim, insensível aos problemas do mundo contemporâneo, e aliar-se às necessidades e à solução de problemas que a pandemia do Covid-19 nos impôs. E aí encontrando nos saberes da ciência soluções, como, por exemplo, dando esperança por meio das tecnologias para o tratamento dos contaminados pelo vírus, na participação de comitês estratégicos para pensar políticas de saúde pública, para contribuir na continuidade dos processos de escolarização das regiões de nossa abrangência. Enfim, nessa crise, a UX, a universidade, mostra o seu potencial e se legitima perante a comunidade como uma instituição capaz de dar respostas às demandas a partir do capital humano e do conhecimento produzido e da sua infraestrutura. Mas esse encontro é para falarmos sobre a docência, sobre as experiências vividas nesse momento histórico, em que professores foram provocados a se reinventar, pode passar, Elisa, a buscarem alternativas no universo digital para que as atividades acadêmicas seguissem seu curso e de que a formação dos estudantes que estão sob nossa responsabilidade não sofressem prejuízo e dessem, dessa forma, seguimento aos seus projetos de vida. Então, olha, quanta coisa acontece nesse momento, mas eu gostaria de chamar a atenção, sobretudo, ao desafio que nos é colocado, sem perguntar para a gente se nós estávamos preparados, né? Então, ninguém perguntou para a gente assim, olha, que tal se semana que vem você começar a desenvolver as suas atividades pedagógicas em casa, online, né, Elisa e demais colegas, eu tenho certeza que se a gente fizesse essa pergunta, as pessoas de imediato diriam, não, só um pouquinho, né, vamos fazer um piloto, vamos dar mais um tempo, mas a gente não teve essa escolha, né, mas, então, nós tínhamos confiança nos nossos conhecimentos, afinal, há quanto tempo estamos sendo requisitados por meio das atividades de formação continuada a uma aproximação com as tecnologias digitais? Eu acredito mais do que nunca que as formações desenvolvidas nos períodos de início de semestre foram tão valorizadas, não é? E não é por acaso que a temática definida para esse ano letivo foi a relação pedagógica mediada pelas tecnologias digitais. Eu tenho dito que, na verdade, nós já estávamos profetizando esse momento quando nós escolhemos essa temática, que lá em dezembro do ano passado, quando nós nos propusemos a tomar a decisão sobre essa temática, isso já estava emergindo. Então, o desafio da relação pedagógica por meio dos recursos digitais, ele já estava batendo a nossa porta. Era um caminho sem volta. Mas, apesar do conhecimento, a crise nos surpreendeu. E em uma semana, exatamente, fomos desafiados a preparar em nossas casas ambientes e recursos para que a nossa atividade continuasse. E aí eu lembro de um livro do Philippe Perrenot, lá de 2001, intitulado Ensinar a agir na urgência e decidir na incerteza. Saberes e competências de uma profissão complexa. Ele está falando aqui sobre a profissão do professor. Neste livro, o autor já anunciava, lá em 2001, sobre a necessidade de preparar os professores para a complexidade, para a diversidade, para as situações profissionais que teríamos que enfrentar perante o incerto, perante a incerteza. E a qualificação dos professores pressupõe competências para a prática educacional, em que é preciso compreender as urgências e as incertezas da atividade pedagógica, em que a criatividade, o improviso, assim como a didática e os conhecimentos específicos o acompanharão no cotidiano dessa empreitada que é ser professor. Logo, a função da universidade cria espaços estrategicamente pensados para que os professores e professoras experimentem, testem,
discutam e troque experiências a respeito de possibilidades didáticas para o uso das ferramentas digitais, proporcionando aquilo que nós chamamos de ambiência tecnológica, ou seja, uma imersão por meio do espaço físico ou virtual, que proporciona, então, a integração de um conjunto de ferramentas ou de possibilidades presenciais ou virtuais que oportunizam de forma intencional um espaço para que as ações pedagógicas aconteçam. E, nesse sentido, ações relacionadas ao ensinar e aprender por meio das tecnologias digitais. Olha, é uma ousadia minha falar sobre isso com a Elisa junto, né? Mas, enfim, todos nós estamos imersos nesses estudos e não podemos mais resistir a esse desafio, mas a Elisa, com todo respeito, né, eu avanço nessa discussão. Então, dentre tantos espaços de reflexão sobre o momento que vivemos, isso aí, estamos recebendo centenas de oportunidades como esta, de ouvir especialistas e pesquisadores apresentando diversas perspectivas no âmbito da educação, sobre tecnologias digitais, sobre didática, sobre avaliação, de um modo geral, todos acabam convergindo para a expressão em tempos de pandemia. Então, dentre tantas ofertas de webinars, né, desses encontros online, das conferências, das palestras online, tive a grata oportunidade de assistir outro dia o professor Antônio Nova, uma das referências nos estudos sobre docência. E o Nova tem apresentado no seu discurso um chamado. E a frase que ele utiliza é agir na urgência e pensar no futuro. O desafio lançado por Nova encontra eco nos estudos de Perrenot e, de certa forma, nos instiga a olhar para frente, pensar que todas as experiências que estamos vivendo hoje, das aprendizagens que estamos construindo, de que forma pode nos projetar para o futuro. Ou seja, pensar no futuro da docência e da discência, como diz a professora Nilda, nos modos de ensinar, de aprender e de se relacionar. Pensar numa nova cultura que se instala por meio das tecnologias digitais. Pensar no design dos currículos que vai desenhar as trajetórias formativas. E, enfim, vivemos a mudança necessária para o século XXI. A crise nos desafiou e mostrou que a mudança é necessária e urgente. E aí está o sentido da crise, pois o futuro já é. E o repensar sobre a educação, sobre as relações, o cuidado com o meio ambiente, as possibilidades de mudança estão dando sentido à crise. E nessa direção, eu cito Boaventura Souza Santos de novo, acho que pode passar, Elisa, e numa recente publicação, que eu recomendo a todos a leitura, intitulada A Cruel Pedagogia do Vírus, nos provoca a pensar que o futuro pode começar hoje. Contudo, pode passar, Elisa, isso aí eu pulei. Contudo, haverá vontade de pensar em alternativas quando a alternativa que se busca é a normalidade que se tinha antes da quarentena? Acho que pode passar, Elisa. Vamos ver. Que essa é uma pergunta bastante complexa. Pode passar. Esse é o livro. Pode passar. Aí está a pergunta. Então, haverá vontade de pensar em alternativas quando a alternativa que se busca é a normalidade que se tinha antes da quarentena? E pensar-se-á que essa normalidade foi a que conduziu a pandemia e que conduzirá outras pandemias no futuro? Então, o autor propõe uma nova articulação entre processos, a discussão que ele faz avança as questões de educação, propõe, então, uma discussão que vai para o viés político,
sobretudo civilizatório, mediante uma sociedade que assuma uma posição mais humilde no planeta que habita. Essa nova articulação indicada pelo autor pressupõe uma virada epistemológica de múltiplas implicações, e eu ouso dizer que deveria começar pela educação. Portanto, precisamos, enquanto universidade, mobilizar nossas energias, nossa capacidade criativa, os saberes pedagógicos para pensar como serão os ambientes e contextos para o ensino e para a aprendizagem, e de que forma podemos contribuir para um novo processo civilizatório. Para finalizar, eu trago uma citação de Madalena Freire, em um dos webinários que eu pude assistir, em que ela diz o seguinte: o maior atributo da educação é o desejo de reinventar-se, reconhecer a importância de cada um e de cada uma nas suas singularidades, e pode ser, a partir disso, então, a reinvenção de si. E, utilizando uma expressão freiriana, que possamos nos esperançar, olhar para o futuro, ser mais e melhor, humildes frente às impossibilidades e grandiosos frente à coragem de enfrentar o novo. E para finalizar, então tem uma pergunta, né? É possível voltar a ser como éramos antes? Então, com essas reflexões, enfim, esse apanhado que eu fui tentando desenhar um pouco, até sobre as reflexões que eu mesmo venho fazendo, eu trago, então, essa pergunta e eu acho agora que podemos abrir para uma conversa. Obrigada, professora Flávia, obrigada, professora Nilda. Então, agora, o nosso espaço é de escuta, não é? A proposta desse encontro para os nossos professores é criar essa oportunidade dessa troca. Então, fica aberta a palavra para todos, né? Para que a gente possa estabelecer esse diálogo, trazer as experiências, as aprendizagens, né? Os sentimentos que a gente está tendo nesse período. Então, fica aberto a palavra, fica aberta a palavra. Eu queria começar a falar, então. Primeiro, gente, eu queria agradecer pelo evento, achei muito importante. Achei que trouxe reflexões muito importantes para a gente enquanto docente. Esqueci de me apresentar, desculpa, sou Maíra, sou professora de Ciência Política, entrei na instituição esse ano, e eu queria dizer que as falas, elas me tocaram bastante enquanto uma pessoa que tem um curto período de docência, principalmente se eu considerar aqui os professores, eu sou nova, né, então eu estou no doutorado agora, eu tive experiências de docência anteriores, mas ainda eu acho que eu tenho muito caminho a andar pela frente. E pensar essas questões foram bem importantes, assim. A ideia do que nos constitui enquanto professores, isso me fez pensar bastante frente ao desafio que nos foi posto, assim, no começo do semestre. Como repensar nossas práticas, como repensar o que a gente entende por docência até então, né, até o cenário de pandemia que a gente tinha. O que significa também o atendimento ao aluno nesse contexto, né? A gente teve que repensar muitas coisas. Então, eu achei a fala bem importante nesse sentido, para tirar a gente da nossa zona de conforto e repensar tudo que a gente tinha feito até então. E eu acho que isso volta um pouco na última... na questão que a professora Flávia colocou para a gente, de é possível voltar a sermos como éramos antes? E aí eu ouso dizer que definitivamente não, assim, muita coisa mudou, e aquela docência que a gente entendia como
pertinente, eu acho que se aprimorou. As transformações foram muito importantes para um futuro que não tem como correr da tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela se faz cada vez mais presente na nossa vida. Então, eu gostei bastante das falas de vocês, foram importantes para a gente repensar inúmeras coisas. E eu queria agradecer nesse sentido e colocar 2 pontos, assim, sobre a questão de se reinventar com a tecnologia. O primeiro deles é que, por exemplo, o trabalho final da disciplina que eu estou dando essa disciplina de ciência política para 3 turmas de campus diferentes. E, por exemplo, ao invés de um seminário, como tradicionalmente é feito, a minha proposta foi a construção de um podcast dos alunos. Não sei se a gente tivesse um cenário dito de normalidade, eu teria pensado imediatamente nesse formato de trabalho, ou se eu continuaria no tradicional seminário, ou o uso de ferramentas como o Kahoot, não sei se vocês já ouviram falar, que é um instrumento que permite a gente construir quiz para os alunos jogarem e interagirem com a gente durante a aula. Então, assim, isso são só alguns exemplos de como a gente repensa a docência no cotidiano. É isso, gente. Obrigada. E agora? Maíra, obrigada pela tua participação. Seja bem-vinda à universidade, eu acho que nós não nos conhecemos ainda, né? Mas tem uma coisa bem importante que tu abordou aí, e eu li outro dia uma frase, até separei aqui, porque achei que eu pudesse usar em algum momento. Tem um autor, chama José Manuel Moran, ele fala sobre aprendizagem ativa, sobre tecnologias, enfim, ele é bastante ativo na produção de conhecimento nesses âmbitos. E tem uma frase dele que eu acho que está muito importante, que provoca a gente a pensar de uma forma crítica sobre o que está acontecendo, para que a gente não perca de vista, de fato, essa mudança epistemológica, né, a epistemologia do professor. Olha só, ele diz assim, ele escreveu lá em 2002, ensinar e aprender com novas tecnologias é um desafio que até agora não foi enfrentado com profundidade. Temos feito apenas adaptações daquilo que já conhecíamos. Então, esse é o desafio do professor. Nós temos a nossa disposição, a nossa disponibilidade, várias ferramentas. Tu citou o Kahoot, né? Enfim, várias plataformas e tal. Mas, assim, é como utilizar essa ferramenta para que a gente, de fato, proporcione uma relação pedagógica que vai oportunizar um processo de aprendizagem autônomo, crítico, em que professores e estudantes sejam vistos como protagonistas, não é? Porque senão a gente está apenas transferindo o modelo tradicional de ensino para as plataformas, né? Para as plataformas de ensino. E eu acho que, inclusive, as plataformas fazem muito bem isso, né? Quer dizer, a transferência para o estudante apenas numa perspectiva passiva no processo de aprendizagem. E é uma tendência natural, né? Quando a gente tem a experiência no presencial, esse primeiro momento, a intenção do professor é reproduzir o modelo que ele já conhece, né? Até quando nós estamos nos constituindo como professores, nós replicamos os modelos que a gente já teve, não é? Mas à medida que a gente vai tendo a experiência, que a gente vai se deparando com alguns desafios como este, né? O primeiro momento, os professores, sim, estavam realmente reproduzindo o encontro presencial, né, numa aula síncrona, mas nós observamos que no atendimento dos professores, nós fizemos, né, toda a equipe aqui, online, fizemos um plantão de atendimento aos professores, a gente começou a observar que na segunda e terceira semana, os professores já estavam inquietos com aquele modelo, estavam, né, buscando novas alternativas, novas estratégias e quais ferramentas é que dão suporte para aquela estratégia.
E nesse momento de transposição, de passagem para o online, né, para o digital, uma das coisas bem importantes que a gente tem que ter em mente é o que deve reger a nossa atividade é a estratégia, é estabelecer a relação. Como é que é a minha relação com o meu estudante e com o conteúdo? E a partir daí, as ferramentas que a gente vai usar. Né? E não no sentido contrário, eu tenho essa ferramenta e quero utilizar. Na verdade, é qual é a estratégia, qual a metodologia e estratégia que eu vou utilizar, a partir daí que a gente define, né, as tecnologias, as ferramentas a utilizar. Mas, enfim, o professor Lucas estava inscrito, né? Professor Lucas, por favor. Tudo bem, colegas? Estão me ouvindo bem? Sim. Okay. Talvez minha fala seja superficial ou boba, mas como é momento de compartilhar experiências e compartilhar sentimentos, né? Momento de falar um pouco como professor, né? Na ideia de que quando a gente é colocado na frente de um desafio como esse, todo mundo foi desafiado a fazer diferente, a gente pode enxergar de duas maneiras. A gente pode enxergar como uma carga, que é algo que tende a promover sofrimento, né, mas a gente também pode enxergar como oportunidade. Né? O sair da zona de conforto vai nos levar a desconforto. Mas eu prefiro tentar não ver como um desconforto associado ao sofrimento, mas um desconforto associado à transformação, e eu vou sair diferente desse processo. Mas o que eu tenho me perguntado, né, depois de refletir sobre isso, é quanto eu vou conseguir incorporar dessa experiência nos meus próximos semestres, né? Porque a tendência natural do ser humano é voltar à sua zona de conforto, né? E a gente está numa situação de exceção agora, e todo mundo está tentando fazer diferente. E o compromisso que eu estou tentando estabelecer comigo é que, mesmo que o semestre, quando a gente voltar presencialmente, espero que seja o quanto antes, né? O quanto eu vou conseguir manter dessas minhas mudanças. E eu entendo que se eu não mantiver as mudanças que eu fiz, eu vou estar traindo, ou me traindo. Né? Não sei se eu vou estar traindo meus estudantes, mas eu vou estar me traindo. Porque eu tenho que aproveitar essa oportunidade, eu preciso incorporar isso. Não sei se um semestre vai ser suficiente para eu conseguir mudar alguns maus hábitos que eu adquiri nos últimos tempos, mas só queria mencionar isso, a ideia de carga. Ó, tem uma criança aqui querendo atenção. Olha, criança. Você pode guardar se você quiser ajudar. Mas essa coisa de tentar não ver como uma carga, né? Porque todos nós nos vimos desafiados a muitas mudanças. A mudança pode ser uma carga ou a mudança pode ser uma oportunidade. E no que a gente toma como oportunidade, que a gente realmente aproveite ela para o longo prazo, né? Para que esse período, que certamente agora é parte da nossa identidade, né? Nós somos as pessoas que passaram por 2020, e isso vai durar bastante tempo, né? Que essa transformação seja duradoura. Né? Então, só isso, só um comentário de coisas que eu estava pensando enquanto eu via vocês. Sim, o professor Leonardo estava inscrito, depois a professora Nil também quer compartilhar, os professora Regiane. Boa tarde, colegas, eu sou o professor Leonardo Roth, também cuido aqui do Central de Atendimento e do Registro Acadêmico, então todo o trabalho nosso de sala de aula reflete nos históricos escolares dos nossos alunos. Parabenizando minha primeira aula com a professora Nilda, né, que eu pude vê-la explanar, né, e fico muito feliz em participar. Então, minhas estratégias na área de gestão, elas são, primeiro, uma estratégia de respeito com eles, porque eu já conheci o fogão a lenha, eu já conheci o varal dos meus alunos, os filhos, os pais, a geada, tudo que eles podem trazer de carinho, assim, para a sala de aula. Então, a primeira estratégia que eu coloquei com eles, ele sempre tem uma música antes do início da aula e uma reflexão, uma tela com uma reflexão do tipo, sim, você está no lugar correto. Estamos na aula, e eles reclamam quando não tem música, né? Então, é muito engraçado, eles reclamam. E aí, num primeiro momento, até que todos cheguem, eu faço uma reflexão da semana.
onde eles trazem relatos muito interessantes das aflições do que aconteceu nas empresas deles durante a semana. Bah, professor, o meu chefe se fez tal atividade, tal atitude. A gente teve que discutir quem iria ter o contrato diminuído o salário. Então, quando eles trazem isso, é a disciplina que é a gestão estratégica, e a gente tem trabalhado várias coisas. Eles têm dificuldade em ter muito material antecipado, eles têm muita dificuldade. Então, eu tenho conseguido trabalhar com eles pequenos vídeos, mas muito pequenos. Uma estratégia que funcionou muito bem com eles foi uma simples tela do Word aberta no computador, onde eles podem expressar de forma muito à vontade aquilo que eles estão pensando e relacionando com a aula. E eles pedem o material, e eles pedem a gravação, e aí eu tenho, mesmo que a disciplina não tenha TDE, eu dou TDEs para eles, tenho sempre TDEs para eles, para que eles tenham o material, e no final da aula sempre uma notícia paroquial, né? E a gente fica chateado em ter que dizer às 11h30 da noite, bah, pessoal, precisamos descansar, porque eles pedem para conversar em outra sala ou em salas conjuntas, e eles estão aflitos, eles estão felizes com a aula, mas eles estão aflitos. Então, a cada semana, eu já fiz nuvem de palavras, já fiz Kahoot, tudo depende do que eles trazem na reflexão da semana. Aí eu monto a estratégia A ou a estratégia B da aula para eles, porque eles têm muita dificuldade, inclusive nos artigos, que as avaliações que eu trabalho com eles são com artigos acadêmicos, quando ele tem que se posicionar para a gestão. Então, imaginem artigos que tem os alunos da hotelaria, eles têm que se posicionar para isso. Então, tem sido muito bom e muito gostoso, a gente sai exausto, né? Mas é gratificante quando a gente não dá conta do chat, né? A gente não dá conta do chat, e eu ministrava aula no outro modelo do EAD, e o modelo síncrono, para mim, ele veio para ficar, ele vai crescer muito, né? Essa era a minha colaboração. Obrigado, pessoal. Posso ir, Elisa? A professora Nilda. Obrigada, Léo, por trazer essas questões. Eu acho que essa primeira conversa, nesse primeiro encontro, desse evento tão lindo, né, que nós estamos, enfim, justamente a questão de conversa, é trazer justamente essa vida constante que está nos pormenores, naquilo que talvez, assim, não ganhe a atenção da mídia, porque a dimensão macro está sempre muito... ela tem uma supremacia. E aí esses micro detalhes precisam ser narrados, e eu repito sempre, né, nas minhas narrativas, nas minhas falas, que essa página da nossa história, seja da nossa história pessoal, da história da nossa família, da história da nossa docência, da história das nossas instituições, ela precisa ser narrada. E narrada com o quê? Qual o conteúdo dessa narração? O conteúdo dessa narração é essa vida pulsante, essa provocação que nós fazemos. Se é possível voltar ao dia 17 de março, encontrarmos a nossa vida igual como ela estava no dia 17 de março, e se é possível voltar igual, mas também o que aprendemos e o que ensinamos com tudo isso. E eu penso não, né? As narrativas que circularam também nesse encontro, eles reverberam isso, né? Tem muitos ecos aguardando a escuta. Tem muitas imagens aguardando a captura do nosso, aguardando serem capturadas pelo nosso olhar. E eu vejo esses dois posts aqui da professora Rejane Reff, em que ela põe publicamente como ela se reorganizou, organizou a sua casa, o íntimo da relação com a sua família e da sua relação com o seu espaço de descanso, com o seu espaço de convívio, e abre para as aulas dela, que estão aqui nessas fotografias. E aqui, eu vou fazer muito breve, vou ler bem rápido, mas acho que vale a pena nós termos esse registro. Eu apresentei isso aos coordenadores de curso e diretores na sexta-feira passada, e muitos de vocês não estavam nesse grupo, mas essas narrativas, elas dizem muito, porque são dois momentos distintos.
E também é o momento de falarmos sobre os nossos sentimentos, que registros nós fazemos sobre essa docência em movimento, que é atravessada, que é atropelada, mas também que brota, que cresce, que se nutre da relação. E a professora Rejane, no dia 11 de junho, ela dizia: quando a gente diz que trabalha em casa, muita gente não acredita que trabalhamos direto mesmo. Eu criei uma sala de aula no escritório da minha casa. Divido o espaço com meus cães, eles ficam quietinhos, às vezes nem tanto, assistindo tudo que eu explico. E olha que o Joaquim até aprende, né? Quem conhece o Joaquim, não conhece, por favor, procure a professora Rejane. Fiz um quadro na parede com contact. Posiciono o computador para gravar a aula em cima de uma banqueta e faço uma pilha de livros para deixar na altura adequada. E fico ali, em pé, explicando a matéria todas as noites. Uso apresentações, vídeos, gráficos e tudo mais. Nesse dia da foto, em particular, era a aula de transferência de calor. E eu estava ensinando a usar os gráficos conhecidos como cartas de Heisler. O esforço foi muito amor, porque a aula é uma relação de troca. Olhem a sabedoria da professora aqui, né? A aula é uma relação de troca, onde conhecemos nossos alunos pelas expressões faciais, pelo jeito com que resolvem os problemas, pelas perguntas que fazem. Por isso, docência, né? Fazer isso mediados por computadores é uma aprendizagem que vamos, pouco a pouco, construindo. O que falta de glamour nessa aula, sobra em amor. E na semana seguinte, a professora Rejane posta, para ver como nós nos movimentamos, nos esticamos e nos encolhemos. Uma semana depois. O professor é movido à interação, a retorno, à conversa. O que nos alimenta é o olhar, é a pergunta, é a dúvida, é a resposta, é a incerteza. Com 34 anos de sala de aula, ainda não tenho capacidade de lembrar de nomes ou de fisionomias. Mas em sala de aula eu leio as expressões dos alunos. Consigo perceber a demora em começar um exercício, o que faz eu me aproximar do aluno para ajudar a dar a partida. Consigo ler sobrancelhas, franzindo. O olhar mais apertado, a impaciência, a insatisfação, os lábios apertados, a distração com o celular, o interesse, a compreensão, tudo isso. E quando na minha frente eu tenho apenas um computador? E quando eu não os vejo? E quando eles não respondem? E quando eu estou cansada e os sinto cansados? Isso aconteceu na última terça-feira, às 22 horas e 20 minutos. Finzinho da aula. Eu solicitando retorno e o computador silencioso, ali, na minha frente, como uma janela fechada. Quase 90 dias depois do início das aulas síncronas, eu chorei, ali mesmo, na frente dos alunos. Não consegui não chorar. Chorei de impotência, de saudade, de vontade de estar perto deles. Tive que parar a aula. Recebi dos alunos retornos carinhosos por WhatsApp na sequência. E me alimentaram, porque o professor vive disso. Vive de retorno, vive de resposta. É isso. Essa é a vida pulsante que compõe a nossa docência. Nós corremos um risco muito sério de perder essa parte da história e esses detalhes que compõem a nossa docência em movimento. Se nós não tivermos os nossos sentidos sensíveis para acolher essas palavras, esses registros, essas imagens, esses sons, mesmo que esses sons estejam no silêncio. Eu tô com saudade dos alunos. Eu tenho 4 disciplinas no curso de psicologia, então eu pego eles no primeiro semestre, né, eles recém estão caindo de paraquedas na universidade, e eu vou me despedir deles lá no 8º semestre. Eles ainda tem mais 2 semestres para terminar, mas lá no 8º semestre. Então, a gente convive por vários anos, né, e a gente acaba se afeiçoando aos alunos, o que é esperado, são pessoas como a gente, né, e para mim está sendo um pouco complicado, que para alguns eu nunca mais vou estar em sala de aula, mas nunca mais vou dividir o mesmo espaço de troca.
Então, eu sei que a gente está falando de transformação e coisa assim, mas a gente tem algumas perdas também. Desculpa. Oi, pessoal, vocês me escutam? Eu preciso de um sim. Alguém me diz um sim? Sim, ouvimos muito bem. Sim. Obrigada. É assim na minha aula. Eu peço, por favor, pessoal, vocês estão aí? Ou como diz o Lucas, está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Por favor, respondam, eu quero ouvir uma voz, alguém, por favor, e sempre há uma resposta, como vocês fizeram aqui. Então, é muito lindo tudo isso, porque, bom, para quem não me conhece, eu sou a Marliva, da comunicação e mais especialmente do jornalismo, do telejornalismo. E no telejornalismo, a gente lida com mediação para comunicação todo o tempo. Imaginem as câmeras, os estúdios, e às vezes você está ali falando para ninguém, entre aspas. Nessa época de pandemia, eu tive colegas da RBS, por exemplo, que foram vistos do lado de fora da emissora, falando com o microfone e só a câmera ali. Eles não tinham nem um cinegrafista. Estavam economizando os colegas para que, enfim, né, para que a gente pudesse poupá-los nesse momento de pandemia. Então, eu só queria conversar e compartilhar com vocês algo que a gente fala muito nas nossas disciplinas, porque os alunos, os estudantes, assim como todos nós, como os professores, também sentem essa dificuldade do silêncio, de falar com uma máquina, de olhar para uma lente, de não ter ninguém ali do outro lado. E isso é algo bem humano. A Fátima Bernardes, por exemplo, dizia que quando ela falava com a câmera tinha que imaginar a mãe dela, senão ela não conseguia falar. Então, cada um desenvolve uma espécie de afetividade com os equipamentos. Então, quando a gente olha para a lente, ou do nosso note, ou do celular, ou a lente de uma câmera, a gente tem que sentir, especialmente, que tem as pessoas do outro lado. E estabelecer com esses mecanismos mecânicos essa relação de afetividade. Senão, a gente não consegue mesmo se comunicar de verdade, porque comunicação é relação. Então, quando a professora Rejane chorou, quando o Lucas se emocionou, eu também estou bem emocionada aqui falando com vocês, é porque a gente conseguiu sentir que ali, do outro lado, ou dentro dos mecanismos ali do nosso computador, da nossa câmera, existe gente de verdade esperando por aquilo que a gente vai falar e tendo respostas para nos dar também. Vocês estão aí? Sim. Sempre tem uma resposta. Ou o público que reconhece o repórter na rua e diz: ai, muito boa aquela tua matéria, muito bem, estou contigo, a gente te recebe lá na nossa casa, ou pela mensagem dos WhatsApp dos alunos, ou o Lucas, que eu tenho certeza que vai encontrar os alunos dele em muitos lugares e que vai ser sempre bem recebido, abraçado, enfim, tudo isso é comunicação. Então, minha mensagenzinha final. Relacionamento de amor também com os nossos mecanismos. Olhar para eles com carinho. Dentro desses mecanismos estamos nós. E cada vez mais. É isso. Beijos. Lindo isso, Marliva, lindo mesmo. Acho que estamos todos emocionados hoje, né? Algum colega quer dividir mais alguma experiência nesse espaço?
Oi, colegas. Eu não sei professor Daniel. Eu não sei se abriu a minha câmera ou não. Está aberta, sim. Está aberta. Uhum. Bom, eu quero só aproveitar um pouco o momento, primeiro para dizer assim da minha satisfação de olhar para uma tela e ver todos os colegas espalhados, né, nesses quadrinhos, assim, é muito bom a gente ter essa oportunidade. Eu não falei, mas eu sou professor da arquitetura no Campus 8, em Bento, no CARV, e participo também do movimento do NUPRO, Sinted, etc. E uma das nossas preocupações, né, eu vou falar um pouco, talvez, até do que está acontecendo nesse momento, para mim, né, do ponto de vista de significado, do ponto de vista de afeto, né, porque uma das grandes preocupações, né, a gente, no NUPRO, de conseguir criar espaços de escuta, de criar espaços de troca, de criar espaços de vínculo, de comunicação. E esse momento agora, né, eu acho que está todo mundo um pouco emocionado por todas essas condições diversas que nós estamos sendo submetidos, e isso está nos trazendo, assim, Esses dias eu vi uma definição muito bacana, inclusive eu comentei com a Ana Bogo, que estava assistindo comigo aquele seminário com os finlandeses, e eu encontro lá o Marcelo Tass, né, que eu acho que todo mundo conhece, né, e eu fiquei surpreso de encontrar ele naquele ambiente, e fiquei muito gratificado por todas as falas que ele trouxe dentro daquele ambiente do webinar finlandês, né? E ele fez uma observação que eu achei muito interessante, eu vou trazer para vocês, o que é essa condição de pandemia que nós estamos vivendo agora. E ele dizia assim, aquele jeito brazuca, né, que a gente tem de falar em todos os ambientes, né, descolado, assim, né, que a pandemia é como se cada um de nós ganhássemos uma grande lente de aumento, não é? Para olhar para tudo, olhar para todos e para olhar para nós mesmos, não é? Onde é que nós estamos, como é que nós vivemos, o que que nós fazemos, né? E essas reflexões todas que vêm a reboque e que nós estão nos provocando assim imensamente. Então, achei essa definição dele muito interessante, e eu penso que cada um de nós aqui, né, no ambiente acadêmico, que nós estamos hiper desafiados, né, cada um achando as suas formas de agir, de fazer, de inovar, né, merecia, de fato, um espaço de troca, né, e hoje a gente está inaugurando esse espaço de troca. Né? Nós estamos iniciando o que a gente chamou ali de reverberações e reinvenções, né? Porque todo o contexto de contingência está reverberando em nós e nós estamos nos reinventando. Né? Então, essa condição, né, ela precisa ser compartilhada. Eu sempre digo que a UX é um universo gigante de conhecimentos. Eu passei anos metido no Campus 8, não tinha a mínima noção do que acontecia no restante. E por uma situação do destino, fui cair dentro do NUPRO, né? Eu fiquei olhando, nossa, o que é isso, gente? Não é? Todas essas gentes, todas essas ideias, todos esses universos, todos esses conhecimentos, e a gente não toma conhecimento. Né? Então, a gente oportunizar espaço de troca, não é? E uma coisa assim, né? A dimensão dos afetos que talvez a gente achasse mais fácil de conviver em espaço aberto, de sala de aula, no contato de olho a olho, né, talvez não exercêssemos de forma eficiente, como a gente está buscando, e pelo menos nós estamos percebendo da grande importância que isso tem. Né? Então, eu só quero colocar um pouco isso, né, que isso é arrancada de uma sequência de atividades que nós vamos desenvolver a cada semana, e que tem esse objetivo, né, que sejamos todos contribuintes desse processo e que possamos, né, trazer o que cada um tem do seu afeto, da sua experiência para o grande palco da universidade, né,
A Elisa está colocando ali a programação, Elisa, né? Eu acho que isso é bem interessante, então esperamos com muita satisfação de que isso atraia cada vez mais gente e que a gente possa ter espaços de troca dentro do nosso ambiente universitário, para a gente exercer o pensamento sistêmico, que ele vai ser obrigatório daqui para diante, né? Não vamos escapar disso, ninguém mais vai conseguir ficar dentro do seu quadradinho, né? Esse é o nosso desafio. E existem umas brechas que vão nos permitir exercer isso. E as brechas, a meu ver, né, pelo que eu compreendo, assim, elas não vão escapar de a gente reconhecer o que nos afeta de fato, né? E isso são afetos na dimensão maior, né? Não é o afeto na dimensão torta, romantizada, nem isso, nada disso, né? Mas afetos na dimensão humana. É isso, porque senão a gente cai nas distopias, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? A gente acabou não conseguindo enfrentar utopias e com isso a gente cai fácil em distopias. Isso não é só aqui no país, né? É um momento do contemporâneo, né? Essa condição da desconstrução do pensamento moderno, né? A partir do pós-moderno e etc, etc. Bom, enfim, gente, obrigado por estarem todos aqui, né, que possamos nos encontrar e que a gente aproveite esse espaço e esse palco. Tá? Boa tarde, colegas. Boa tarde, professora Nilda. Os colegas que eu não conheço, eu sou a Valneide, a Prof. Val, mais conhecida. Trabalho com oratória e retórica. Minhas disciplinas, todas elas, têm sempre o teor do discurso, da palavra, do olho no olho, da construção, da formação de opiniões. A Samira também, que saudade. E é muito interessante, Marli, o que você fala, porque antes o formador de opinião parecia ser apenas o jornalista, e nós todos somos transformados em youtubers, no último momento, de forma abrupta. Tivemos de aprender a lidar com câmera, luz, som, voz e discurso. E isso não é uma tarefa fácil. Ainda se vê que alguns professores hesitam e titubeiam na hora de expressar-se, e isso realmente causa desconforto por parte dos alunos, sobretudo naquilo que eu tanto prego e defendo. Mas mesmo em tempos de pandemia, desse distanciamento, alguns alunos eu não cheguei a conhecê-los pessoalmente, todas as aulas foram mediadas pelo Hangouts, eu ainda assim consegui realizar com eles algumas atividades que eu preciso compartilhar convosco. Nós realizamos ações sociais, nós arrecadamos alimentos não perecíveis, nós arrecadamos itens de higiene e limpeza, nós pagamos uma ecografia por uma senhora grávida que não tinha plano, nós juntamos fraldas e lenços umedecidos, e numa forma impressionante, os alunos se motivaram, foram mobilizados, levaram esses mantimentos até a UX, porque eu estava lá de plantão, e num sábado muito frio, nós nos organizamos e fizemos doações. Não existem postagens, a ideia não era fazer publicidade, e eles pediram, pelo amor de Deus, professora, continue promovendo isso, nós queremos ajudar, nós só não sabemos como. Então, não foi o distanciamento que impediu que os alunos mostrassem que a sala de aula, ela não só não tem parede, professora Nilda, ela não tem limites. E eu sou muito grata e queria muito compartilhar com os meus colegas a linda experiência que eu realizei com os meus alunos e a afetividade que nos junta. Nós todos somos bons formadores de opinião e estamos preparando essas pessoas para o mundo, para esse novo começo que nós teremos. Muito obrigada. Se ninguém fala, eu vou falar de novo, Elisa. Eu não posso ficar em reunião sem falar, né? Eu acho que é um problema meu. Mas, enfim, eu acho que eu trago uma fala que a Prof. Nilda trouxe semana passada e eu falei isso na reunião de diretores e coordenadores. A UX, ao contrário das nossas concorrentes, eu aposto a todos vocês que nós nos preocupamos com a pandemia. E a Prof. Nilda trouxe uma fala semana passada que é a confiança que nós geramos aos nossos públicos. A confiança dando uma notícia de cada vez. Então, nós não publicizamos e nós viramos a chave muito rapidamente. Nós paramos uma semana e viramos a chave, os nossos alunos confiam e confiaram e confiam nas nossas ações para isso que a Val está trazendo, né? Algumas carinhas eu vejo toda semana nas nossas vídeos,
mas tudo que nós nos mobilizamos internamente para que todos tivessem a tecnologia disponível, para que nenhum aluno se sentisse desacolhido, que nenhum aluno se sentisse desamparado, isso ninguém fez. Tanto que aqui é um elogio a todos os colegas, porque os nossos alunos, eles não estão se sentindo lesados, eles estão preocupados. Quando eu vou fazer a minha prática? Em que momento eu vou conseguir encontrar o paciente? Eu não consigo fazer, como é que eu vou fazer? Eu preciso ver a professora e preciso ver o paciente no tal. Esses dias a prof. Isabel me trazia uma aluna, como que eu vou terminar, prof, o meu semestre? E a prof respondeu para ela, fica tranquila, teu semestre vai terminar em outra data, você vai fazer a prática, você vai encontrar o paciente, né? O Estado não está acompanhando as nossas métricas, né? Para você terem uma ideia, o governo do Estado quer que nós façamos um ofício para que ele diga, aceitaremos as aulas, estágios com aulas síncronas. Vejam, nós estamos ensinando os outros a fazer o que a gente faz melhor. Os outros estão copiando o que nós fazemos, eles estão olhando para a gente assim, opa, lá na UX tem uma causa, lá é diferente. Lá o aluno não vai passar porque está na aula síncrona, ele está sendo mais exigido. Então, na UX é a UX, essa é a UX, né? Vocês hoje receberão, já deve ter recebido a correspondência da reitoria, vejam, é um posicionamento nosso comunitário, nós não desamparamos nenhuma das nossas famílias, dos nossos alunos, dos nossos professores. Esses dias descobrimos que um aluno estudava no estacionamento do Bloco F, gente. Ele vinha todo dia, estacionava ali, e aí? Vamos dar um jeito. Nenhum aluno ficou desamparado. Então, parabéns a todos, fico muito feliz e precisarem, estamos à disposição aqui na Central, gente. Obrigado. O Lucas, na minha aula, quando fica em silêncio, eu tenho o som do grilinho que entra, assim, cri, 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 cri. Eu queria falar um pouquinho também, olá a todos e a todas, né? Entrei um pouco atrasada, nós estávamos numa outra reunião, lamentei não ter escutado a professora Nilda, mas escutei a professora Flávia e os demais depoimentos, enfim, e dizer que considero também muito importante esse momento e outros momentos que a gente possa estar constituindo de, não só de trocas, mas de acolhimentos também, né? Eu diria para a professora Rejane, que eu acho que muito nos representa pela sua narrativa, e também ao professor Lucas, né, que a educação envolve, além desse afeto, né, implica num emocionar-se permanentemente, né, e não só implica no afeto, mas também no afecto, né, tem autores, Deleuze, que é um filósofo, fala nisso, da afecção, da importância da afecção, e que a gente pode transportar para a área da educação, né, que significaria a gente estar em alteridade, se contagiando, né, na relação com os estudantes, na realidade que está posta, né, que vocês falaram já, né, as várias perspectivas, daquele estudante que não aparece na sala de aula, mas está ali, daquele que talvez não esteja ali, daquele que consegue desenvolver uma ação, né, como a Valneide falou, para além do que estava proposto na disciplina, enfim, no lugar que eu tenho trabalhado também, eu vejo a professora Renata, né, a Denise e a Gisele também estão aqui conosco nesse momento, no NAI, né, a gente diz NAI PIMA, porque ainda o PIMA, ele tem, ele talvez seja mais conhecido, né, e ainda está se constituindo. Nesse espaço, a gente tem sentido a importância de acolher não só os estudantes, mas também os próprios professores. Tem vindo várias perguntas para nós. Por exemplo, como fazer com um aluno autista?
Eu percebo que ele não está entregando as tarefas, não está postando os trabalhos, ele está ali, eu não sei o que fazer, né? Como fazer com um aluno surdo, com um aluno cego, enfim, vários alunos com um transtorno mental importante, né? E que se agravaram nessa situação de pandemia, e os alunos estão nos dizendo, estou muito perdido nesse momento, me ajudem, né? Eu já tinha dificuldades, essas dificuldades se multiplicaram. Então, acho que o que o Leonardo falou é importante, nós temos todas as instâncias da UX, eu acho que isso nos deixa muito orgulhosos de trabalhar na instituição, nós temos criado várias possibilidades no sentido de atender as várias demandas, os vários chamados, né, que estão, neste momento, se colocando em pauta, né, e, diante de todas as dificuldades, a gente vai se reinventando mesmo, né, mesmo com os professores que nós temos conversado, com os estudantes, em situações especiais de aprendizagem, a gente tem, muitas vezes, reunido semanalmente com o estudante, com o professor, trocando mensagens, e-mails, e construindo alternativas possíveis para aquele exato momento, né? E vão ter situações, eu estou vendo a Marliva, ela está aqui na minha tela, bem na minha frente, e tem situações que talvez a gente não vá poder construir uma alternativa condizente àquilo que está colocado, porque o estudante, né, entende que naquele momento não é possível. Então, esse é o momento de construções coletivas, de ajudas mútuas, e eu só queria parabenizar por essa iniciativa e me dizer que eu me sinto muito satisfeita em ver que a gente pode estar se encontrando e falar assim abertamente sobre as nossas experiências, né? E podendo estar se emocionar também ao falar delas. Um abraço a todas e todos que estão aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de convidar a professora Samira também, que está na reunião, porque ela é parceira no que eu vou falar. Eu acho que não só nós nos reinventamos, como também os alunos, não é? Os alunos de estágio estão tendo experiências também de reinvenção, eles estão tendo que dar videoaulas, não é? Então, nós tivemos que orientá-los para dar uma videoaula, e neste sábado que passou, a professora Samira foi parceira nas 5 bancas que nós tivemos. Eles tiveram uma videoaula, e 90% aulas maravilhosas, que dão orgulho para a gente, saber que a gente conseguiu orientá-los e que eles têm um potencial imenso, que a gente só tem que abrir as portas para que eles possam entrar, não é? Essa é a minha visão. E também hoje recebi a notícia, a professora Nilda já está sabendo, que eu mandei por WhatsApp, nós tivemos a confirmação de um projeto com o consulado americano, então a professora que estaria conosco presencialmente estará conosco online no próximo semestre. Nós vamos desenvolver as tarefas online no semestre todo. Então, assim, acho que é uma reinvenção nossa, sim, e não foi fácil, eu não vou dizer que foi fácil, mas, inclusive, no EAD foi uma surpresa tão boa que essa aula síncrona eu aumentei a 50%, porque a gente fazia algumas aulas síncronas com eles no semestre passado, e agora, com essa tarefa deles fazerem uma videoaula, foi necessário fazer quinzenal, né, nos sábados. E eu olha, sinto orgulho desses alunos, porque foi toda uma situação difícil, claro, orgulho de nós mesmos também, que tivemos só uma semana para conseguir começar a reinvenção, né, porque ela só começou, eu acho que não seremos mais os mesmos, mas a coragem que a gente teve de encarar isso de frente, e o orgulho deles terem confiado, né, porque eles poderiam ter dito, não, eu não quero, vou desmatricular, não vou fazer a matrícula, né? Mas a grande maioria deles confiou no nosso caminho, como disse o professor Leonardo, né? Então, feliz mesmo que a gente tenha, claro que não foi um trabalho perfeito, a gente tem ainda muito a caminhar,
mas feliz que a gente tenha conseguido, né? Tem outros projetos internacionais também a caminho, aguardando o retorno. Então, agradecer a UX por esse suporte, né? Principalmente das colegas. Desculpa. Samira e Sabrina, que têm sido umas companheiras incansáveis. A professora Fabiola também. A Fabiola tem nos ajudado uma barbaridade, vocês não têm noção. A gente está em contato até com a Índia. Então, agradecer. Eu já fiz esse agradecimento na avaliação, viu, Samira? Que bom, então, que bom. Isso. Já fiz esse agradecimento na avaliação e agradeço realmente a parceria das duas, que tem sido muito boa. Né? Não sei se tu quer falar alguma coisa, Samira. Eu que agradeço essa parceria, essa confiança. Eu gosto muito de assumir essas paradas, sabe, assim, o que parece que não tem muito como ver pela frente, eu acho que é um desafio bem bacana, assim, e a gente conseguiu colocar isso para os alunos de uma forma tranquila, guiada, e ao mesmo tempo mostrando para eles, olha, nós também estamos descobrindo esse caminho. Eu acho que a gente se aproximou muito dos alunos nesse sentido, porque eles perceberam que o caminho se faz ao caminhar. E essa também é uma grande lição que os professores, enquanto profs, enquanto docentes, precisam aprender. Eu tenho aprendido isso todos os dias. Então, eu agradeço esse grupo, esse momento, acho que é um espaço muito acolhedor que a gente está conseguindo construir. Obrigada, Valésia, pela parceria. Agradeço também em nome da Sabrina, que não está aqui, né? Deve estar em outra função nesse momento, mas tenho certeza que ela também tem muito orgulho disso. Com certeza. Obrigada, querida. Olá, pessoal. Eu sou o professor Munhoz, trabalho no EAD, e eu queria agradecer esse momento maravilhoso de troca, e como é bom nós percebermos isso, né, que a tecnologia ela é realmente a mediadora, ou seja, do outro lado de cada um desses equipamentos tem um ser humano com emoções, que chora, que tem uma vida, né? E o quanto isso é importante, principalmente nós entendermos que, às vezes, quando nós buscamos tanto o ótimo, nós deixamos de fazer o bom, deixamos de fazer. Então, nós somos desafiados a sair desse lugar comum, vamos dizer, da sala de aula, embora extremamente importante, mas nos tirou de um espaço que nós estávamos muito acostumados e nos levou a nos desafiarmos a criar outros espaços, a termos outros momentos. Agora mesmo eu estava há um tempo querendo falar, mas hoje aqui eu moro num condomínio, aqui no condomínio as crianças estão assim, hoje muito agitadas, é muito legal de ouvi-las, mas ao mesmo tempo eu fiquei, olha, eu fundo, né, o barulho das crianças, mas é isso. Aos poucos eu também vejo na conversa com os alunos, que ontem mesmo estava assistindo uns vídeos que eles deixaram para mim, e aí olhando assim as casas deles, eles conversando conosco, então nós somos seres humanos, eles também, e aí nós, na verdade, saímos daquele olhar que a gente tem na sala de aula, onde nós vemos uma parte deles e começamos a ver o mundo deles, né? Então isso é muito bom, ó, aumentou bastante aqui o barulho. E é muito bom estar com vocês aqui, muito bom esses espaços, porque é nesse momento, nesses espaços que realmente nós podemos nos construir, nos reconstruir e nos prepararmos para o novo, né? Todo dia o novo. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Munhoz. Bom, nós estamos já nos encaminhando para o final, então eu queria passar a palavra, né, para as nossas mediadoras de hoje, a professora Flávia e a professora Nilda, para fazer o nosso encerramento, e em nome do núcleo agradeço a presença de todos. Obrigada, Elisa, e obrigada, colegas que estiveram aí com essa dimensão de confiança. Acho que nós só conseguimos expressar a emoção se nós estamos num ambiente em que há confiança, em que há acolhimento também da nossa emoção. E isso é, gente, né? Nós somos de carne e osso. Quando a gente coloca ali nos slides, né? É respeitar as pessoas que habitam a figura do professor, é respeitar as pessoas que moram nos alunos, é nós acolhermos a dimensão humana que acompanha a nossa docência, senão nós poderíamos ser uma máquina de dar aulas, né? E não é isso.
tem que ter essa expressão que eu também gosto muito, que é a vida pulsante que nos acompanha. E que bom nós podemos fazer isso nesse grupo, um grupo de confiança. Obrigada, muito obrigada. Então, eu gostaria também de agradecer a oportunidade, primeiro porque quando a gente é convidada para uma situação dessa, obviamente a gente precisa se preparar, a gente vai estudar, né? E eu pude me conectar com algumas coisas que para mim neste momento estão sendo muito importantes, e daí eu compartilho com vocês. É o sentido que nós estamos atribuindo a tudo isso que está acontecendo para as nossas vidas na dimensão pessoal, profissional, familiar, enfim, de que forma isso vai impactar na nossa vida. E aí eu ouso, eu estou muito ousada hoje, né, Elisa? Na verdade, a professora Nilda é uma pesquisadora, é uma referência nos estudos sobre cotidiano, e eu estou ousando utilizar essa abordagem de pesquisa na minha tese, e eu acho que seria um exercício muito bonito e muito interessante fazermos o que a professora Nilda fez conosco num seminário, que é olhar para as nossas rotinas, olhar para o nosso cotidiano com um olhar de contemplação, encontrar beleza naquelas coisas que a gente faz cotidianamente, que parece que é uma rotina, né? E sobretudo nesse momento que nós estamos isolados, nós estamos com as nossas rotinas realmente engessadas dentro de casa, mas poder nos permitir essa experiência de olhar para as nossas rotinas e encontrar beleza nisso tudo. Nilda, eu sou imensamente grata por ter tido essa experiência contigo, e nem preciso dizer o quanto eu sempre aprendo, né, por estar contigo. E espero, então, que todos tenham se beneficiado com esse conjunto todo que nós conseguimos produzir aqui de ontem da tarde para hoje, né, Nilda? Enfim, mas foi muito carinho, com muita dedicação. Podemos fazer, se o núcleo quiser, a gente faz uma experiência como aquela que a gente viveu no Dinter. A aula foi quinta de noite, sábado, sexta de tarde, sexta de noite, sábado de manhã, e nós passamos por tudo isso muito felizes e com muita emoção e muito conceito, porque não basta a gente ficar só na espuma, nós temos que adentrar e também fortalecer as concepções e os conceitos, e me parece que isso circulou nesse encontro, e tenho certeza que vai circular nos outros também. Tá bem. Elisa, quando é que vai ser o próximo? Obrigada a todos, então. O próximo será dia 1º de julho, tá? Okay. Nós vamos falar sobre as relações pedagógicas, né? Então, agora a gente vai adentrar nesses temas, né? Que nós tivemos um belo início aí com as reflexões da professora Nilda e da professora Flávia. A próxima, na sequência, nós temos a relação pedagógica online, né? As mediadoras serão a professora Cláudia Sganzerla e eu. Depois teremos as relações do cognitivo afetivo nas práticas docentes, com o professor Daniel Raimann e a professora Nilva Stedley. Planejamento, metodologia e avaliação, com a professora Valquíria. Todos esses eventos estão naquele link que eu coloquei no chat, tá? Então, o próximo, na sequência, é 1º de julho. Ok. Tá bem? Obrigada. Nesse mesmo horário. Quero agradecer muitíssimo por terem aceito o nosso convite, professora Nilda e professora Flávia, né? E trazer tão boas, belas e profundas reflexões aí para o nosso fazer docente. E obrigada a todos os colegas pela participação.